Hoje nós vamos falar sobre a Agenda Setting Theory, ou teoria do agendamento. Mas afinal, o que é a teoria do agendamento? Para isso, vamos ter que voltar ao ano de 1922. Neste ano, um jornalista político norte-americano chamado Walter Lippmann escreveu a sua obra Public Opinion, na qual afirma que a predominância do poder está nas mãos dos grandes grupos que administram a opinião pública. Em outras palavras, a mídia atua indiretamente de forma a criar imagens estereotipadas no subconsciente com o objetivo de manipular e, consequentemente, direcionar a opinião pública. Anos depois, seguindo os mesmos passos, já na década de 70, dois caras, chamados Maxwell Malcolms e Donald Shaw, apresentaram uma teoria na qual se discute o fato de que é a mídia quem determina quais assuntos farão parte das conversas dos consumidores de notícia. Essa teoria se chamou Teoria do Agendamento e defende que o público tende a dar mais importância aos assuntos que têm maior exposição nos meios de comunicação. No artigo intitulado The Agenda Setting Function of Mass Media, Malcolms e Shaw evidenciaram, através de uma pesquisa nos Estados Unidos, que os assuntos discutidos pela opinião pública eram os mesmos transmitidos pela mídia de massa. Ou seja, o que o público assistia ditava a opinião pública. A pesquisa tinha por objetivo entrevistar os eleitores da cidade de Chapel Hill quanto à eleição presidencial de 68. Anos depois, em 1972, os mesmos estudiosos desenvolveram uma pesquisa durante as eleições presidenciais, a Charlotte Study. Esta etapa tinha por objetivo analisar a opinião da população eleitoral em diferentes momentos temporais das eleições, como antes das convenções dos partidos, no auge das eleições e durante as eleições. Com isso, conseguiram comprovar que, além da influência dos veículos de comunicação, as relações interpessoais também apontam um índice de influência na escolha do candidato. Com a pesquisa de Charlotte, foi constatado que a mídia funciona como uma engenharia social, manipulando a opinião pública de acordo com o conteúdo pensado que ela expõe. Depois que essa pesquisa foi feita, deu-se margem a centenas de novos artigos e estudos em cima desta teoria. Agora, vamos deixar um pouco de lado a evolução histórica da teoria e vamos ao que interessa. O que é a agenda setting? Segundo os estudiosos, a mídia determina a pauta para a opinião pública ao destacar quais são os temas de maior relevância em relação ao público e quais serão descartados. Sendo assim, pode-se dizer que a teoria do agendamento argumenta que existe um filtro de notícias que separa quais delas serão publicadas ou não. Na teoria do agendamento, é da competência da imprensa a seleção dos fatos a serem noticiados. Profissionais de notícias atuam como gatekeepers da informação, permitindo acesso a algumas e barrando outras, como seletores do que noticiar e do que não noticiar. Caso você não saiba, gatekeeper é aquele que define o que será noticiado, de acordo com relevância, linha editorial, entre outros critérios. Vamos dar um exemplo. Imagine você ligar a televisão e se deparar com o jornal falando sobre o cabelo da Dilma. No lugar de falar sobre corrupção, pedaladas fiscais, improbidade administrativa, desemprego, sucateamento do sistema de saúde e esse tipo de coisa. Outro exemplo seria deixar na primeira página do jornal o resultado da eliminação do Big Brother e deixar apenas na quinta página notícias relevantes como aquecimento global, terremotos, por aí vai. Não necessariamente dar prioridade a notícias irrelevantes, mas sim focar a sua atenção ao assunto que a mídia quer que você preste atenção. A teoria do agendamento pode causar uma distorção na percepção da realidade do público. Em outras palavras, a mídia tem o poder de manipular e colocar as viseiras na população. A função do agendamento é dividida em um processo de 3 níveis. O primeiro é a agenda midiática. A agenda midiática consiste nas questões ou acontecimentos presentes nos conteúdos midiáticos. São questões discutidas na mídia. Por exemplo, o caso da Isabella Nardoni. A segunda seria a agenda pública.
A agenda pública é definida como questões ou acontecimentos presentes na população em um dado período de tempo. São questões discutidas e pessoalmente relevantes para o público. A terceira seria a agenda de políticas públicas. A agenda de políticas públicas refere-se às questões abordadas pelo governo, refletidas nos discursos do alto escalão ou notícias oficiais. São questões que gestores públicos consideram importantes, como por exemplo, pré-sal, Bolsa Família, por aí vai. Mas dentro desses itens, a mídia divide em subitens os mecanismos de agendamento. Os mecanismos de agendamento são: acumulação. Acumulação seria a capacidade que a mídia tem de destacar um tema e acumular a atenção sobre ele. Em outras palavras, seria ficar batendo na mesma tecla durante um bom tempo. Consonância. Apesar de diferentes técnicas e linguagem, existe uma concentração no tema e a atuação de maneira idêntica ao tratar um assunto. Onipresença. A capacidade de estar em todos os lugares quando um acontecimento ultrapassa as barreiras do seu espaço. Frame temporal seria um enquadramento no tempo, ou seja, períodos de levantamento de dados e construção do acontecimento são coisas diferentes. A matéria do caso da Isabela Nardoni, por exemplo, é lida em 10 minutos, mas o julgamento durou vários dias. Time lag. Time lag é um intervalo de tempo que marca o efeito da agenda midiática sobre outra. Por exemplo, assalto às poupanças e a divulgação do H1N1. Relevância. Relevância é um acontecimento diferenciado e noticiado independente do tratamento. As notícias são relevantes, mas umas são mais relevantes que as outras e recebem mais destaque e visibilidade. Centralidade. Colocar algo importante em um determinado tema, de modo que ele vire o centro das atenções. É o famoso só se fala nisso. Como, por exemplo, a Copa do Mundo, as eleições. Tematização. Tematização é a maneira como o acontecimento é exposto. É o enfoque que diferencia e que chama a atenção. O modo de abordar, por exemplo. Saliência. A saliência é a valorização individual de cada receptor. A mídia não controla, mas orienta o receptor, por meio de enfoque e atrai a sua atenção. Focalização. Focalização são recursos estéticos, técnicos, linguísticos para chamar a atenção, o olhar do apresentador, o olho do texto, enquadramento, fotos usadas, sendo elas coloridas ou preto e branco. Por fim, a teoria do agendamento serve como um tipo de estudo aplicado para explicar como a mídia age e reage quando se obtém um interesse em algum tema nostálgico do momento, se valendo de todos os artifícios, como reclames ao público assíduo de suas notícias, obtendo a capacidade do acúmulo de atenção sobre o tema. Quem se encontra numa esfera superior de conhecimento, como é o caso de uma minoria da população, saberá identificar com certeza quando as funções desses profissionais da comunicação querem persuadir as nossas mentes com um tipo de ideia manipuladora, advinda de suas micro-reuniões. No entanto, agora nós sabemos que existe um estudo aplicado para tantos meios pragmáticos de persuasão e técnicas utilizadas pela própria capacidade que eles têm de ultrapassar as barreiras. Obrigado.